Bom dia, galerinha. Vamos a mais uma aula de Química do 8º ano. Dessa vez, nós estaremos revisando os conteúdos que vão cair na nossa avaliação bimestral na próxima semana. Tá? Então, aqui o roteiro da prova de vocês. Vai cair ácido, base, sal e óxido, que são funções de Arrhenius, esse químico maravilhoso, né, que estudou na Suécia no século XIX. Ele teve muita disciplina, muita dedicação e muita curiosidade para descobrir aí as funções, né, inorgânicas, e até hoje essas funções são aceitas, são estudadas, suas teorias são bem difundidas, tá? E bem sólidas, tá certo? E também vai cair na nossa prova aplicações dessas funções. Como você aplicar no dia a dia o ácido, a base, o sal e o óxido? Onde você encontra essas substâncias no seu dia a dia, tá certo? Então, aqui revisando o que seria ácido e base. O ácido é toda e qualquer espécie química que, em meio aquoso, libera H+ como único cátion. Então, nós temos substâncias moleculares ou iônicas que vão liberar partículas negativas e positivas, tá? Se uma substância a gente encontrar na água o próton H+ como único cátion, a gente vai chamar essa substância de ácido. Se nós encontrarmos na água qualquer espécie que em meio aquoso libera OH- como ânion, a gente já se depara com uma base, tá? Professora, como é que eu vou identificar, olhando para a fórmula molecular, o que seria um ácido e uma base? Gente, um ácido, ele vem sempre com o hidrogênio, tem que ter hidrogênio obrigatoriamente na composição, e o hidrogênio vem localizado aqui, na parte da frente, tá bom? Então, o ácido, ele vai ter o hidrogênio do lado esquerdo da fórmula. E a base, como libera como único ânion o OH-, toda base vai ter na fórmula química o OH- no final. Aqui, no caso, é o ácido clorídrico, utilizado aí na limpeza de piscinas, no hipoclorito de sódio, na indústria, tá certo? E aqui embaixo, hidróxido de sódio, né? Uma base utilizada em medicações, tá bom? Então, ácido e base seria por simples definição, esses dois conceitos que eu falei para vocês agora, tá? E sal. Professor, o que é um sal? Sal é qualquer espécie química que se dissocia, nós já vimos o que é dissociação, em água, liberando um cátion diferente de H+, ou um ânion diferente de OH-. Tá certo? Então, o sal, ele vai liberar cátion sim, porém o cátion não vai ser o hidrogênio, então nesse sal a gente já não vai ter hidrogênio na composição. E também ele vai liberar como ânion outro ânion diferente do OH-. Então, a gente já não vai ter aí liberação de... a gente não vai ter na fórmula molecular de um sal o OH-. Então, também é muito fácil você identificar um sal. Eu vou colocar aqui embaixo um exemplo de sal, ó. Só um minuto. Exemplo de sal, galerinha. NaCl. Então, o NaCl, quando a gente ataca ele com a água, o Na separa do Cl. O Na é a parte positiva, o Cl é a parte negativa. Percebam, o Na ele não é um próton, ele é o sódio. E o Cl não é o OH, é o cloro. Então, nesse caso, todo sal vai ser substâncias que conduzem eletricidade, que produzem o ânion e o cátion, porém, não é o H+, nem o OH-. Certo? Facílimo também você identificar um sal. Um óxido também não fica atrás, tá, gente? Muito fácil você identificar um óxido. A função óxido é o seguinte, ela vai... É uma função química bem simples de você identificar, tá? Ela vai ter obrigatoriamente um oxigênio na composição, tá vendo? E ela vai ter apenas 2 elementos químicos, não vai ter 3, é só 2. Tá? E quando esse óxido reage com a água, ele vai produzir uma base. Certo? Então, percebam, a base produz óxido, o ácido produz o sal. Então, são substâncias que vão sendo produzidas umas a partir da outra. Tá bom? Então, o óxido, ele vai ter o oxigênio, ele vai ter apenas um elemento químico a mais, junto com o oxigênio, no caso só 2, vai reagir com água e produzir uma base. Ok, gente? Então, a gente já viu aqui nessa revisãozinha básica as 4 funções de Arrhenius maravilhosas. Tá? E agora, professora, como é que eu vou aplicar essas funções? Onde eu encontro essas funções no dia a dia? Como é que o homem localiza, identifica e experimenta em laboratório, descobre e utiliza para outras coisas? Para que nós respondamos essa questão, eu coloquei aqui 7 perguntinhas.
É uma dica para vocês. Vocês copiem as perguntas antes de responder e as respostas elas vão estar no final de cada capítulo de cada função de Arrhenius. No final de ácido vai ter as aplicações do ácido. No final de sal vai ter as aplicações de sal. No final de base vai ter as aplicações da base. E no final de óxido também vai ter as aplicações do óxido, tá bom? Então aqui, ó, questão 1. Qual é a doença prevenida pelo NaCl? Percebam, o NaCl não tem hidrogênio na composição nem tem oxigênio. Então ele vai ser o quê? Um sal. E a gente ingerindo a quantidade de sal adequada por dia, a gente vai ter a prevenção de uma doença que na década de 70, 72, tinha um estado brasileiro que tinha muita gente com esse problema de saúde. É o chamado bócio, que é um problema metabólico nessa glândula do pescoço chamada tireoide. Então, descobriu-se que a presença de iodo no sal prevenia essa doença. Hoje, essa doença, gente, mal ela pode ser diagnosticada nos hospitais, porque tem leis brasileiras que obrigam os produtores de sal a colocar iodo na composição. Tá? Então, qual é a doença que é prevenida pelo NaCl? O sal, NaCl, previne uma doença chamada bócio. Tá certo? Segunda questão. Um cuidado especial que deve ser tomado pelos agricultores da mandioca rica em cianeto é a não exposição ao sol destes vegetais ou destes alimentos, pois eles podem adquirir certa toxicidade. Então, gente, o agricultor da mandioca não pode comer a folha da mandioca, não pode comer a casca da mandioca e nem pode deixar a mandioca no sol quando ele colhe. Ele tem que direto levar para a sombra, porque a energia do sol, quando bate na mandioca, faz uma reação química a partir do cianeto, que é um íon tóxico. Tá? Então, quando a mandioca é colocada no sol, o cianeto ele vira um ácido, que é o ácido cianídrico. Tá bom? Então, o ácido cianídrico, por ser tóxico, ele não pode ser produzido e nem consumido. E a mandioca, ela pode conter esse ácido se ela for colocada no sol logo após a colheita. Então, a mandioca, para chegar na prateleira, para vender como tapioca, como goma, como fécula, passa por um tratamento industrial bem importante para eliminar possíveis substâncias tóxicas como o ácido cianídrico ou o cianeto. Tá certo? Terceira questão. Como podemos adquirir carvão através do ácido sulfúrico? Carvão é o que, gente? É um combustível fóssil. Encontrado embaixo das rochas sedimentares, proveniente do soterramento de plantas antigas. Tá? Então, o carvão hoje é utilizado como um combustível. Importante fonte de recurso aí para a indústria brasileira e do mundo todo. Tá? Então, o carvão natural, ele é produzido ao longo de milhares de anos, depois do soterramento de plantas mortas. Mas dá para produzir carvão dentro de casa, será, gente? Ó, depois de vários experimentos, a partir de um ácido desidratante, percebe-se que colocando esse ácido em cima do açúcar, o açúcar vai virar carvão. Olha que interessante. O açúcar tem o quê na composição? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente joga o ácido em cima, o hidrogênio e o oxigênio são liberados no formato de água e o carbono, ele vira carvão, já que o carvão é um combustível onde quase 100% da composição é apenas carbono. Interessante, né? Quarta questão. Quais as utilidades do carbonato de cálcio? Gente, o carbonato de cálcio, ele tem hidrogênio? Não tem. Ele tem oxigênio e apenas um mais elemento químico? Não, ele tem 3. Ele tem OH- na composição? Não, não tem. Então, ele vai ser o quê? Vai ser um sal, tá bom? Então, o carbonato de cálcio, ele é bem versátil, ele é encontrado em vários locais no planeta, na natureza, e é utilizado na indústria, na agronomia e na indústria cosmética dos dentes, com funções diferentes, tá? Então, eu quero saber aqui, quais as utilidades do carbonato de cálcio? O CaCO3 diminui a acidez do solo, vamos só colocar aqui do solo, e também é usado como abrasivo em cremes dentais, para ajudar no tratamento da placa bacteriana. Tá bom? Então, percebam, é um sal de alta versatilidade, né? Você encontra em vários locais e pode usar de maneiras diferentes, certo? Sexta questão, o veneno injetado pela abelha é um ácido. Já o injetado pela vespa, uma base. Então, na análise química dos venenos, a gente percebe que são venenos diferentes, injetados por animais diferentes. Ambos são tóxicos,
mas devem ser tratados diferentemente, ou seja, o mesmo tratamento que o médico dá para uma pessoa que foi picada por uma abelha não vai ser o mesmo tratamento que esse mesmo médico vai dar para uma pessoa picada por uma vespa, porque os venenos têm composição química diferente, certo? Para a picada de abelha, usa-se uma base, como o leite de magnésia. Por quê? Porque o veneno da abelha é ácido. E para a picada da vespa, usa-se um ácido como o vinagre. Por quê? Porque o veneno da vespa é básico. Por que que isso é necessário? Por que que é importante e que é primordial que o médico faça essa distinção e trate de maneira diferente? O ácido e a base se complementam e se neutralizam, eliminando os efeitos e liberando água. Então, gente, ó, quando o médico coloca o leite de magnésia no veneno da abelha, esse veneno vai ser neutralizado. E quando o médico coloca uma base no veneno da vespa, coloca um vinagre, perdão, no veneno da vespa, que é básico, ele vai também ser neutralizado. Tá? Então, é importante aí você cortar o efeito do veneno, tratando de acordo com a sua natureza química. Sétimo, os óxidos estão presentes no ambiente e vários são seus efeitos. Lembrem-se, óxido são substâncias, funções de arrênios que têm apenas 2 elementos químicos e um deles vai ser obrigatoriamente o oxigênio. Aí eu pergunto aqui, cite um óxido presente na reação da chuva ácida. Chuva ácida, gente, é uma chuva que ela é bem corrosiva, ela pode ferir aí alguns animais, corroer obras esculturais nas praças, na prefeitura, nos prédios históricos. Então, ela pode aí destruir toda uma cultura, né? Uma memória que as pessoas têm daquelas imagens, daquelas esculturas que foram ali construídas, tá? Então, essa chuva ácida não é só água, como a água normal, tá? A chuva ácida, ela tem outro componente, tá certo? Esse componente, ele é liberado nas chaminés das indústrias, ele vai sendo liberado aos poucos e sobe lá para cima nas camadas mais altas da atmosfera. Em reação com a água, produz um ácido chamado de ácido sulfúrico, tá bom? Então, cite um óxido presente na reação da chuva ácida. O óxido é água mais o CO2. Então, o óxido é esse aqui, ó. CO2 e também o CO3. Tá certo, gente? Então, não esqueçam, essa chuva não é natural, ela é proveniente aí dos resíduos industriais que reagem com a água da chuva. Tá certo? Então, essa seria a nossa revisão da nossa prova. Vocês estão aqui com essa revisão, tendo toda a base para resolver a prova de vocês. E vocês ainda vão ter a oportunidade de pesquisar, tá? Pelo livro. Então, estou só esperando a nota máxima de cada um dos meus alunos. Ok? Então, era isso. Copiem essas perguntas no caderno de vocês. Copiem, responda, revisem, leiam novamente. Não copiem sem vocês lerem, tá bom? Para gerar aí reflexão e um aprendizado maior. Pois um abraço e até mais!